Na hora de escolher um fundo, a gente tem acesso a diversas informações, como o desempenho dele no passado, as taxas que vão ser cobradas e tudo mais. É um monte de informação que a gente precisa analisar. E aí eu quero saber de vocês, Luca e Bianca, o que é preciso olhar nesse relatório e que tipo de informação é preciso conter ali? Tem um monte de documento que a gente precisa dar um visto ali, por mais que seja digital, você tem que dar um aceite em uma série de documentos antes de poder investir. Nesses documentos, eles nada mais são do que explicar ali todo o mandato de risco que o fundo tem, quais os poderes o gestor vai ter para escolher os ativos deste fundo. Então, por exemplo, um fundo de crédito privado, de renda fixa, vai estar ali delimitado o tipo de ativo que ele pode comprar. Então, vai estar bem esclarecido quais são as regras do que o gestor pode fazer. Mas, de fato, é bastante coisa que a gente tem que olhar. Um relatório, que é o relatório que as gestoras geralmente divulgam mensalmente, ele mostra a performance, às vezes algumas gestoras elas mostram até as posições, os setores nas quais estão investindo, os mercados, os níveis de risco, de volatilidade. É muito importante lembrar, por exemplo, que a performance mostrada nesses relatórios, ela já é líquida da taxa de administração. A taxa de administração nada mais é do que a taxa cobrada para poder manter um negócio ativo, né? Para poder manter o fundo ativo, rodando, pagando as pessoas, os profissionais envolvidos, os servidores que são utilizados para os computadores, enfim, todos esses detalhes, todos esses custos que a gestora tem, ela repassa através da taxa de administração. E tem também a taxa de performance. A taxa de performance nada mais é do que um prêmio que o gestor ganha se ele bater o índice de referência. Alguns utilizam CDI, alguns utilizam Ibovespa, enfim. A gente aconselha aqui a dar sempre atenção à parte da liquidez do fundo antes de investir. Quando ele fala ali que o fundo é D+1, o que isso significa? Isso significa que se um dia você precisar resgatar, o seu dinheiro você vai receber o seu dinheiro de volta um dia depois, um dia útil depois. Um fundo, quando ele é D30+1, significa que ele vai demorar 30 dias para cotizar, então vai ser a cota daqui a 30 dias, e ele só vai te pagar no dia útil seguinte. Então, uma coisa importante para o investidor levar em consideração é a liquidez de quando você está fazendo essa aplicação. Em quanto tempo você vai conseguir fazer um resgate, em quanto tempo aquele dinheiro vai estar na sua conta, assim você consegue organizar um pouco se você vai precisar muito daquele dinheiro num curto prazo, de repente um fundo que vai te pagar em um período mais longo não seja uma alternativa. Então tem que levar isso em consideração. E um outro ponto muito importante também é que em todos os relatórios, normalmente a gente gosta de olhar aquele gráfico de performance para saber se o gestor foi bem nos últimos tempos, como é que está a janela de 12 meses. É sempre importante lembrar que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. É sempre importante lembrar que a rentabilidade passada não vai garantir a rentabilidade futura. Mas é óbvio que a gente gosta e que é importante a gente olhar, inclusive para ver, por exemplo, em momentos de crise. Poxa, o ano passado foi um ano super atípico. Como aquele gestor performou no momento de crise? E isso vai trazer à luz outros pontos importantes, que nós aqui da Eleven sempre ajudamos vocês, de como é que é a cabeça do gestor daqui para frente, como é que ele vai estar posicionado daqui para frente. Então, e é importante também olhar para trás para saber como ele reagiu, se ele respeitou os limites de riscos. Nos nossos relatórios aqui da Eleven, a gente sempre costuma dar essa visão para os nossos clientes. É muito importante ter essa ciência, ter uma proximidade com a gestão para saber como eles estão trabalhando. E é bacana isso, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de opções de fundos de investimento, né? Então, tem alguém que tem um relacionamento mais próximo com o gestor, que vai fazer uma indicação mais acertada, é importante na hora da gente fazer uma escolha, né? E só um ponto importante, você falou da liquidez, né, Bianca?
de quando você vai conseguir resgatar o dinheiro e tal. Uma coisa importante para o investidor levar em consideração é a liquidez de quando você está fazendo essa aplicação. Em quanto tempo você vai conseguir fazer um resgate, em quanto tempo aquele dinheiro vai estar na sua conta. Assim você consegue organizar um pouco se você vai precisar muito daquele dinheiro num curto prazo. De repente, um fundo que vai te pagar em um período mais longo não seja uma alternativa. Então tem que levar isso em consideração. E aí pode ter a variação para mais e para menos também, né, Luca, na verdade. Se for um fundo de ação, por exemplo, pode ter uma variação negativa dependendo do período, né? Exatamente, essa variação pode ser para cima ou para baixo, né? Então é muito importante lembrar que é um risco, como a definição de risco envolve exatamente um ganho ou uma perda. É muito útil lembrar que isso não depende da vontade do gestor como capricho. Isso é muito depende da liquidez da carteira como um todo. Então a gente pode ver que, por exemplo, os fundos multimercado que investem em ativos muito líquidos, como por exemplo os fundos multimercado que investem lá fora, onde o mercado é maior, onde tem uma liquidez maior, eles geralmente têm um prazo de resgate menor, porque eles conseguem vender os ativos ao mercado sem gerar uma liquidez que vai prejudicar as posições, porque não vai ser forçado, entre aspas, a vender a qualquer preço, enquanto os fundos, por exemplo, os fundos de ações e small caps, né, as chamadas pequenas empresas, elas geralmente têm uma liquidez menor do que as grandes, menor do que uma Vale, do que uma Petrobras. Então, uma venda forçada desses ativos dentro do mercado pode gerar um prejuízo grande, porque o gestor vai ter a obrigação de vender a qualquer preço e isso vai afetar a cota do fundo. Então, por isso que geralmente os fundos small caps, eles têm um prazo de resgate mais longo. Uma coisa importante é que o investidor ele tem acesso aos relatórios e todas essas informações, mas tem algo muito importante que o Luca e que a Bianca têm acesso, que é um relacionamento mais próximo com os gestores, conhecer como aquele gestor atua, qual é o perfil daquele gestor, então eles conseguem fazer indicações mais precisas e mais assertivas sobre determinado fundo. É por isso que vale a pena contar com as recomendações dessa dupla incrível aqui. Só espero que o vídeo tenha ajudado e tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma outra pergunta, deixa aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Beijo e até o próximo.